4, 3, 2. Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao nosso podcast Curados em Cristo. E desta feita nós estamos aqui com convidados mais que especiais, né? Eles vão se apresentar daqui a pouquinho. E o nosso tema de hoje é um tema muito profundo, muito propício para os últimos dias, os dias que nós vivemos, né? E o tema de hoje nós vamos tratar sobre por que muitos relacionamentos ele não dão certo. Esse vai ser o tema de hoje. E aí que você possa convidar outras pessoas. Estamos hoje ao vivo pelo Facebook. Você entra lá no meu Instagram e aí você vai clicar no link e vai aparecer lá aonde você vai poder nos acompanhar. Amém? Queria aqui que os amados irmãos já se apresentasse. Jefferson, se apresenta aí, grande homem de Deus, diácono da casa do Senhor, meu amado irmão, nos deu a honra de estar conosco hoje. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Para mim é um privilégio de estar participando desse podcast aqui, e estar podendo, de certa forma, contribuir para esse tema tão importante e que antecede esses últimos dias, né? Amém. Bom, boa tarde a todos. É também um privilégio estar aqui, ser convidada, né? E gratidão pela confiança. É um tema, de fato, bastante atual, mas que também eu chamo a atenção que essa questão de relacionamento, ela não vem de agora, né, pastor? Isso, Dos tempos da Bíblia, a gente já viu que existiam muitos impactos em relação à questão dos relacionamentos. E isso vem se estendendo até hoje. E aí hoje a gente tem a oportunidade, de fato, para a gente bater um papo, conversar, tirar dúvidas. E estamos aqui todos juntos para aprender um pouco mais, né, Gi? Com certeza. Então, eu sou Gisele Azevedo, grata pela segunda oportunidade. Para mim é um grande presente estar no meio de tanta gente que eu gosto, além disso, admiro e respeito. E hoje com um assunto tão necessário, né? Porque relacionamento vem de relacionar-se. E a gente vive através das relações que nós temos, né? Há quem diga que é feliz sozinho, eu costumo dizer não. Nós somos felizes quando nós, dentro da nossa própria individualidade, conseguimos conviver em harmonia com todos os outros. Então, é um assunto que se faz muito necessário, sempre se fez, né? E vai ser sempre, porque o ser humano é um ser que se relaciona. Exato. E é isso. Obrigada e gratidão por essa oportunidade. Amém. Fiz aqui uma pequena introdução, os irmãos começaram a fazer uma pergunta, né? Quando nós falamos que o tema seria esse, e aí ficou aquela curiosidade. Faz uma caixinha de texto, né? Nós temos ali na nossa retaguarda ali o Bieri. O Bieri está aí junto conosco, né? Tem o Flávio aí, que está nos abençoando, nos conduzindo também, nos direcionando. Então, uma principal pergunta que a gente faz hoje, né? Eu entendo que o maior problema da humanidade chama-se relacionamento. De fato e de verdade, esse tem sido o maior problema da humanidade, relacionamentos. A gente vê famílias vivendo de maneira conturbadas, né? Divididas, separadas, um para lá, outro para cá, né? Pessoas, irmãos chateados, cunhados, né? A família, a gente tem visto aí que há um desgaste muito grande, né, entre as famílias. Vocês que são psicólogas, né? Jefferson trabalha na área do esporte também, e também ele é um dos conselheiros tutelar daqui de Maceió e tem exercido um trabalho excelente. Então, ele tem acompanhado assim de perto também, né? Cada um acompanhando de uma forma diferente. Exato. Né, Jefferson? Jefferson também acompanha ali diretamente, indo ali na linha de frente, né? Chega ali na casa das pessoas, encontra aquela guerra, aquela luta, aquela dificuldade, né? A criança passando por necessidades que precisam ser socorridas. E aí Jefferson fica ali na linha de frente, fazendo esse trabalho que é tão importante, né? E o que seria da sociedade se não houvesse conselheiros tutelares que pudessem socorrer
chegar na hora certa Verdade. e poder intervir em algumas situações. E assim como as psicólogas também atendem e ouve situações que ficam guarda para si, mas que chama bastante atenção, né? A gente fica perplexo com algumas situações que acontecem no seio familiar, né? Sem contar que existem abusos sexuais que muitas das vezes a pessoa que procura um psicólogo não tem coragem de dizer para ninguém, não é? Passa por esses momentos tão difíceis, são desprezados pelos pais, pelos parentes, são humilhados. Acontece muita coisa que eles não conseguem nem abrir o coração para ninguém. Mas vocês, como psicólogas, têm essa oportunidade de ouvir essas pessoas. E aí eu vejo Jefferson batendo de frente, chegando ali. E quantas vidas, né, Jefferson? Quantas situações você tem encontrado, né, Jefferson? Verdade. Sem dúvida, né? E há quem diga que o trabalho de conselho tutelar não é um trabalho essencial, né? Infelizmente, nós temos uma cultura ao qual as pessoas acham que é um trabalho relevante, é um trabalho que não tem tanta essa importância, mas, enfim, nós estamos aí batendo de frente, né? Porque o Conselho Tutelar, ele não é um órgão executor de serviços, pelo contrário, ele encaminha, ele zela, ele faz fazer com que os serviços cumpram o que é para ser feito. Ou seja, a gente, nos atendimentos, a gente identifica ali, não com olhar técnico, mas assim, com aquele olhar profissional, de que aquela criança, aquele adolescente, aquela família, aquele pai, aquele responsável, ele está precisando de um serviço da rede, um serviço de assistência social, um serviço de atendimento médico, um serviço psicológico, entendeu? Então a gente requisita para a rede, a gente requisita para o município, a gente requisita para os órgãos competentes para fazer zelar a criança e o adolescente, porque é ali que se começa. Isso. É ali onde tudo nasce. Então, se uma criança ela cresce saudável num ambiente familiar, com relacionamentos bem, com certeza nós teremos uma sociedade bem. Infelizmente, nós temos visto muito o crescimento de lares destruídos, de lares onde não há esse relacionamento, né? Como é o tema a ser questionado hoje, a ser discutido hoje. Então, a gente está ali para fazer zelar e cumprir que esse relacionamento haja essa interação para que a gente tenha filhos, né, saudáveis, tenha famílias saudáveis e, consequentemente, uma sociedade também saudável. Amém. Eu acredito, e a Bíblia já deixa bem claro, né? Deus, como Criador, ele já sabia que a dificuldade maior do ser humano seria justamente nessa área dos relacionamentos. Por essa razão, Deus cria um antídoto perfeito para solucionar esse problema da humanidade, constituindo os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. De fato, esse é um antídoto que realmente a humanidade precisa para poder ter bons relacionamentos. E Deus, ele já sabia disso. Deus, como Criador, ele sabia que é justamente nessa área onde nós iríamos nos desgastar, onde nós iríamos sofrer, porque há muitas pessoas sofrendo dentro dos lares, dentro das famílias, dentro de emprego, né? Então, assim, como é difícil a gente ter um bom relacionamento, né? Então, o Jefferson aqui falou que o trabalho dele é ser uma ponte, né? É uma ponte para que o Estado, o governo possa fazer alguma coisa em prol daquela família que está passando por aquele processo, né? Exato. Por outro lado, nós temos aí as psicólogas que trabalham, que têm um trabalho muito grande, principalmente agora, nesses últimos dias. De fato, nós temos visto uma crescente muito grande de pessoas com muitos problemas psicológicos, né? E visto que essas pessoas, ela guarda muito, né? Guarda muito o que elas passam
que elas sofrem dentro de seus lares, né? Assuntos que são vergonhosos para elas poderem falar, né? Mas que muitas das vezes sofrem abuso tanto emocional, né? Como físico. E tudo isso por conta do mau relacionamento que há entre as pessoas. A falta de respeito, a falta de consideração um para com os outros, né? Então, Gisele tem enfrentado muito disso, né, Gisele? Sim, na verdade, quando a gente fala na parte da psicologia, o que a gente quer é uma pessoa que tem um bem-estar, né, físico, emocional dentro, e ele falando da parte de como conselheiro tutelar, entende-se que a criança precisa de um lugar seguro para viver, né? E muitas das vezes isso falta dentro dos lares que a gente tem, Sim, infelizmente, né? São famílias desestruturadas que têm seus filhos e ali crescem, às vezes, sem o amparo necessário, sem a autonomia, sem amor, sem zelo, e a importância, assim, do conselheiro tutelar e de outros que possam estar ajudando. Então, a família é ponto focal na questão dos relacionamentos. A gente aprende o que é amor, o que é afeto e o que também é a falta dele dentro dos lares. Então, quando muitas das vezes a gente vai trabalhar na psicologia, é entendendo um pouco de como essa pessoa foi criada dentro dali. Embora eu seja da terapia cognitivo-comportamental, que trabalha muito no hoje, é necessário entender como a família dessa pessoa foi estruturada. E o que a gente faz na psicologia nada mais é do que reestruturar esses pensamentos delas, para que aquilo que ela tenha sofrido, passado, a falta de relacionamento ou um relacionamento conturbado, possa, nesse momento, não afetar mais a vida dela, né? O conselheiro tutelar vai trabalhar na infância, então a gente também trabalha na parte infantil, né? E a gente vê o quanto sofrimento dessas crianças, mas também os adolescentes, mas também os adultos, porque se não houver uma área de confronto quanto àquilo que ela viveu, não há mudanças. Então, eu acho que o papel do psicólogo, da psicóloga e da psicologia nesse momento é justamente entrar naquela falta e fazer com que ela possa viver a partir de então, sem essa questão das dores, das feridas. A gente precisa trazer cura para essas almas, né? E Deus instituiu a família, e a gente sabe da importância dela. Famílias estruturadas são pessoas estruturadas que vão para a sociedade. E, né, a gente vê aí hoje uma campanha, às vezes, contra a família. A gente não tem que ir contra a família em hipótese nenhuma. A gente tem que fortalecer essas famílias. Que os adultos possam ser responsáveis pelos seus filhos e que a gente possa realmente fazer com que haja responsabilidade, né? Que bom que a gente aqui está juntando aquele que, de uma certa forma, vai até lá e aquele também que traz pra gente essas crianças, adultos e seja o que for. E só para complementar a fala da colega, é justamente essa a importância do Conselho Tutelar. Por quê? Porque o Conselho Tutelar ele vai zelar e fazer cumprir que essa falta em que o governo tenha, em que o Estado tenha, de atender essas crianças que estão passando por essas necessidades, a gente vai cobrar do governo, porque infelizmente hoje no município de Maceió nós só temos uma unidade de terapia infantil e está sobrecarregada, não tem condições, a demanda é muito grande, falta profissional e aí a gente tem que cobrar, né? O Conselho Tutelar atendendo a esses casos, a gente precisa garantir com que o direito dessas crianças elas sejam cumpridos, eles sejam zelados. Então, quem tem que se cumprir, que se cumpra. Né? Por isso que o Conselho Tutelar ele vai cobrar, ele vai requisitar o serviço, ele vai, se for na esfera ali municipal, a gente cobra do município. Se o município não atender, a gente entra no Ministério Público para que a gente tenha uma sociedade saudável, a gente tenha uma família saudável, a gente tenha pessoas que possam conviver, se relacionar, vivendo em harmonia. Né? Ô Jefferson, eu também, eu lembro que eu participei já de um trabalho com o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar é tão importante, é tão interessante essa questão, né, que a gente vai entrando em outras questões, mas não fugindo da questão dos relacionamentos, das relações, é que o Conselho Tutelar, ele não só assegura o direito da criança, do adolescente, mas ele também fortalece vínculos, né? Vínculos das crianças, junto com a sua família. Há um acompanhamento da criança ou do adolescente junto com sua família.
E isso é muito importante, porque tudo, como já foi falado pela Gisele, tudo começa na família. Então, como é que, se a gente não tem esse olhar para a família, para a criança, para o adolescente, como é que a gente quer ter uma sociedade saudável? Não dá, né? E a gente falando da questão das problemáticas, né, que é trazido hoje através desse tema, a gente precisa entender o que são relações interpessoais, que nada mais é do que essa conexão que a gente tem, né, com 2, 3 pessoas, e isso aqui que a gente está fazendo é uma relação interpessoal, né, e a gente precisa entender isso. E quando há um corte, uma desconexão disso aí, é porque tem aqui algo que eu anotei, que as relações são o espelho do nosso mundo interior. Sim. Uhum. Não é, Gi? Perfeito. Isso. É o espelho, olha só como isso é forte. É o espelho do nosso mundo interior. É tudo aquilo que a gente carrega, né? Os nossos padrões, os nossos medos, aquilo que a gente quer que tem dentro da gente, a gente espera as expectativas que a gente coloca no outro, né? Tudo que a gente carrega. Mas isso tudo começa aonde? Lá na infância. Porque relacionamento também é construção, né? A gente considera que, né, qualquer tipo de contato vai ser feito naturalmente, idealiza esses contatos, como, por exemplo, dentro de um casamento, dentro de uma... E, na verdade, se você não está disposto a construir esse tipo de relacionamento, seja ele familiar, seja ele de amizade, seja ele profissional, o que vai acontecer são rupturas. Rupturas acontecem quando a gente não constrói de forma que deveria. E o que a gente vê hoje muito é esse imediatismo que, tipo assim, eu te encontro, você me encontra e vai dar tudo certo. E na primeira rusga, na primeira situação, o que acontece? Há uma condição ou de ruptura, ou de briga, ou de separação, ou de levar para frente sem corrigir. Que a comunicação também, sim, né? É uma das coisas assim, principais nessa temática aí. O que leva o problema é a falta de comunicação. Sim. Porque hoje, se a gente for analisar, a gente não tem mais paciência nem de ouvir o outro. A gente, através do celular, do smartphone, o que acontece? A gente manda um áudio, a gente escuta ele no 2x, né? E se tiver um 3, um 4 ou um 10, a gente é melhor ainda. Não tem mais paciência A para nós qualidade de escuta já não é mais a mesma. Isso. Né? E a qualidade de você também se comunicar com aquela pessoa já não é tão também. Ou seja, a gente já não escuta bem e a gente também já não se comunica bem também. Sim. Porque a gente tem pressa, foi o que a gente falou agora, a gente tem pressa de tudo tem que ser para ontem. E as conclusões erradas que tiramos, né? Às vezes a gente considera que o outro sabe dentro de um relacionamento o que fazer conosco. Isso. E na verdade, a gente precisa dizer também o que a gente está sentindo. Eu acho que a terapia funciona muito bem porque é um espaço de escuta, em que a própria pessoa se escuta. Exatamente. E também ela vai trazer uma realidade do que realmente acontece, porque parte dos relacionamentos que a gente vê em atrito, o outro nem sabe por que o outro tá triste, porque tá chateado. Ele apenas considera que ele não fez certo. Você não faz certo, mas o que eu tenho que fazer certo? Umas perguntas tão simples, tão prontas, e as pessoas Você têm sabe medo. muito bem o que eu tô falando. E a pessoa às vezes não não é assim sabe. a velha frase. Eu já Você sabe, vi. a pessoa fica viajando. E a gente fica E no não campo sabe, das né? ideias. No fundo não sabe, né? A gente fica no campo das ideias, achando que o outro lê pensamento. Será que foi que eu fiz? Mais tarde eu quero conversar com vocês, meu Deus. Será que foi que eu fiz, né? E o poder do pensamento que eles acham que o outro tá Que tá pensando uma pensando. coisa que não É é, desse ou que jeito. fez aquilo que o outro nem trouxe pra realidade. Eu já vi pessoas discutindo, eles tendo o mesmo pensamento, falando da mesma coisa e assim mesmo discutindo. E depois Dá pra entender. no final ainda vai dizer, por que a gente tá brigando Porque mesmo? tá brigando, né? Não sabe. Tem uma Não pergunta sabe. aqui, né, que eu coloquei. Você acha que a tentativa de forçar o outro a se encaixar no seu padrão de vida pode ser um dos fatores de vários rompimentos? Porque o que acontece muitas das vezes é isso, que a gente quer que o outro se encaixe ao nosso padrão. Eu acredito, eu penso que de repente esse é um dos fatores mais cruciais
é um dos fatores que mais tem causado problemas nos relacionamentos. É você forçar, querer que a pessoa seja igual a você, não é? Que você Criar essa se expectativa, desconstrua, né? E isso é horrível. Desconstruir o outro para que ele se encaixe no que você acha que é certo é decretar inevitavelmente a falência do seu próprio relacionamento. Eu vou desconstruir o Jefferson para que ele se encaixe no meu padrão, para que a coisa funcione. E se Jefferson fizer isso, ele vai estar sepultando, né? Vai estar sepultando a sua personalidade, o seu caráter, quem ele é, algo que foi construído desde a sua infância. Hoje, para se relacionar bem com outra pessoa, ele precisa desconstruir o que foi construído durante a vida inteira para poder se encaixar. Isso é loucura. Então, pastor, eu vou falar, dando exemplo, a vida de casado, né? Ou de namoro, ou seja o que for. Geralmente a gente é muito romântico, né? Nós vivemos num mundo muito dentro de uma sociedade onde vê muito filme, acha que aquilo que acontece lá de um par perfeito acontece. E o que acontece? De redes sociais, né? Sim, é um amor idealizado que gerou uma expectativa, e quando vai para a vivência não acontece. Porque o amor real exige o quê? Construção. E, na verdade, o que eu sempre falo, eu às vezes lido com muitos pacientes que trazem o relacionamento, né? Porque eles querem continuar, eles querem que dê certo. E que bom, porque a gente não deve desistir na primeira situação. Mas é o seguinte, eles querem construir o outro, como você disse, porque ele idealizou, vamos dizer, ser uma menina para um menino, um ser perfeito. Ele tem que ser assim, assim, assim. Aí ela fica fazendo checklist e vê, ele não tem isso, não tem. Então eu vou exigir que ele tenha. E na verdade, um bom relacionamento é quando vocês dois decidem, dentro das duas individualidades, construir o nós. O nós é você comigo, juntos construindo uma relação. O que se constrói é a relação, não é o outro. Então, no momento que você... Logicamente, que se tiver alguma questão de caráter, alguma coisa, você tem que ver antes até de casar, né? Não é nem no casamento. Mas dentro do casamento, você fala, agora nós vamos construir junto. Eu vou ceder aqui, você cede um pouquinho ali. Tem que ter renúncia dos dois lados, né? Sim. E o que acontece hoje é o imediatismo também, pastor. As pessoas querem que tudo seja muito rápido. E construção leva tempo. Exato. Então, o que é necessário? Construir, crendo que vai dar certo e aceitando. Eu sempre falo assim, você vai casar com alguém ou vai ter um relacionamento antes de casar... Já conhece os defeitos da pessoa? Existe, porque é aquela coisa, um problema que tem em todo relacionamento. Todo mundo tem razão, todo mundo tem direito e todo mundo é vítima. Se todo mundo tem razão, todo mundo tem direito, todo mundo é vítima, ninguém quer ceder. Como é que a gente resolve essa situação? É porque, na verdade, a gente quer viver muito no nosso próprio eu, né? E casamento é nós. E mesmo que seja amizade, é nós. Até o amigo que você venha ter tem que ser dentro do padrão e você respeitar as diferenças dele. Ambiente de trabalho. Sim. Se você não tivesse isso que você falou, você também não consegue ficar ali dentro. Verdade. Porque você passa quanto tempo dentro do seu ambiente de Na trabalho? maioria das vezes até mais do que em casa, né? Mais do que em casa. E Então pastor, você precisa ter esse 8 horas, né? Às vezes no mínimo, né? Tem gente que passa 12. E o que acontece? É necessário. Tem que ter empatia. Sim. Isso. Porque se você não tiver empatia, você não consegue também estar ali construindo uma relação. E eu acho também que a gente tem que falar um pouquinho da pandemia, e eu acho que a sociedade mudou na pós-pandemia, né? E agora eu vou falar um pouquinho da parte de adolescentes. A gente tem um livro chamado Geração do Quarto, que vale a pena quem for trabalhar com adolescentes ou tem filhos comprarem esse livro, eu indico, porque vai mostrar que esses meninos ficaram muito tempo presos no quarto e estão no quarto. E eles agora têm uma dificuldade muito séria de relacionamento com qualquer pessoa. Então, pastor, se a gente não tomar cuidado, e eu estou falando agora de futuro, dessa geração que agora se acostumou a ficar dentro de casa, a gente ainda vai ter mais situações problemáticas no futuro, porque, na verdade, eles se acostumaram a ficar só, se protege no seu próprio quarto, né? E ali é o mundo deles. Então, qualquer tipo de relacionamento direto, igual a gente está fazendo aqui, né? eles não sabem lidar, não querem
porque se acostumaram a essa questão de redes sociais que Relacionamento não é virtual, né? Sim, e às vezes, pastor, é aquela coisa meio mascarada. Vamos fazer um relacionamento jogando, aí através de jogos. Isso. Até pelas redes sociais mesmo, né? Sim. Com quantos seguidores, né? Tem gente com... Ali eu posso ser quem eu quiser, né? Quem quiser, Ali eu posso exatamente. ser- Maqueia, né? Aquela, Sim, e aí o que acontece? A comparação, a gente trouxe isso no último podcast, mas em relacionamento também. Ou o meu relacionamento não dá certo, então eu não quero mais. Na primeira frustração, a pessoa quer desistir. Isso. Então, relacionamento é constância. É desejo todo dia de você acordar e que aquilo dê certo. Relacionamento, ele precisa ter a base do relacionamento é o amor, Sim. né? Porque o nosso relacionamento com o nosso cônjuge e com o nosso próximo, ele interfere diretamente com o nosso relacionamento com Deus. É inevitável, nós não podemos desconectar o amor do próximo do amor de Deus. Eu não posso dizer assim, eu amo a Deus, mas eu não estou bem com o meu próximo, não estou bem com a minha esposa, não estou bem com o meu esposo, não é? Não existe, não tem como desconectar uma coisa da outra. Uma coisa depende da outra, né? O nosso relacionamento conjugal, o interpessoal, interfere inevitavelmente com o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com o próximo revela o nosso relacionamento com Deus. E, pastor, outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, que é até o nosso relacionamento com a gente mesmo, que a Jó trouxe. A forma que eu me trato, geralmente vai ser a forma que eu trato o meu próximo. Então, a gente, às vezes, não tem um amor fortalecido por nós mesmos, que começa em Deus, e isso faz com que a gente tenha dificuldade de se relacionar com o outro, né, Jó? Com certeza. Porque quando eu mudo o jeito de me relacionar comigo, todos os meus relacionamentos também mudam. Né? Então, é assim, tem muito a ver com isso. Com essa questão, né, Gi? Da gente trazer o autoconhecimento. Como é que eu estou? Sim. Né? E porque se relacionar, na verdade, não é nada fácil. Não. Relacionamento não é fácil. Quem nunca passou por uma situação de incompreensão? Ou seja, eu dou o meu melhor, dou o melhor de mim e o outro não compreende. Né? O outro diz, não, isso acontece muito em casamento. Não sei porque a gente entrou já na questão dos casamentos, mas isso também tem em todas as áreas. Mas é assim que acontece, porque enquanto você está lá dando o seu melhor, aí o outro não compreende o que você não compreende o teu esforço. Né? E Às aí vezes você fica frustrado. Às vezes se atenta por uma coisa que você deixou de fazer e não olha aquilo que você vem fazendo, né, para construir Exatamente. o relacionamento, né? Você fica frustrado, na verdade. Se né? frustra por aquele Isso, e você detalhe, né? tem que atravessar essas diferenças, né, sem desistir do outro. A gente não pode desistir facilmente das nossas relações. Eu acho que quando a gente quer identificar a questão dos relacionamentos, acima de tudo, para você não desistir. Né? E hoje está muito descartável tudo isso. Exatamente. Infelizmente. É a onda do cancelamento também, né? Esses dias certo. mesmo, Não só deu para certo. contar, eu tava. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: não, mas fulano me cancelou. Eu falei, mas fulano não é tua amiga? Ah, mas ela me cancelou mesmo assim. Eu falei, aí eu fiquei no meu raciocínio da psicologia, como uma amiga cancelou mesmo de excluir ela das redes sociais todas, por um motivo muito simples. Eu falei, mas como se cancela uma amiga? Isso. E ela continua sendo só, não, depois eu volto. Aí eu falei, gente, então é assim, eu não quero me relacionar, eu cancelo. O que Eu quero acontece? voltar a Você não relacionar, eu procura volto. resolver, né? Na Muito verdade, superficial. o que nós precisamos entender é que no início nós falamos que as pessoas querem que a gente se enquadre dentro do seu padrão, do seu perfil. E isso é impossível. Nós falamos aqui que no início cada um teve uma construção, né, Sim. emocional, uma construção moral, uma construção na sua personalidade, seu caráter. Cada um teve uma construção. É impossível a gente ser igual, né? Agora a gente pode viver em unidade, em comunhão. Somente em Cristo é que nós conseguimos nos tornar um. Somente em Cristo nos tornamos um, porque nós acabamos tendo a mesma visão, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só direção, não é? Então em Cristo a gente consegue se tornar um, mas
trazendo para o nosso convívio, é impossível nós exigir de uma pessoa que ela seja igual àquilo que eu acho que deve ser certo. Até quem tem mãe de gêmeos, né? A Gisele é mãe de gêmeos. Mas eles têm o mesmo gosto? Não tem. Pela roupa, pela Também, aqui é cheio mas de gêmeos. os dois não são iguais, não têm o mesmo gosto, não vestem do mesmo jeito, não têm o mesmo estilo. E a gente quer que as pessoas se tornem igual àquilo que a gente quer. É impossível. E eu acredito que é justamente nessa tentativa de querer que a pessoa se enquadre dentro do seu padrão que causa rompimentos nos relacionamentos. Muitos casais acontece isso. A mulher quer, por fim da força, que o marido seja desse jeito. O marido, ele não foi criado dentro de um lar onde era beijos, abraços, carinhos, aquela coisa toda. Aí ele casa, a mulher quer que ele seja dessa forma, né? O homem também, vice-versa, espera que a mulher também seja bastante carinhosa, melosa, né? E não tem como, porque cada um teve uma construção, tem uma história. E você querer que a pessoa se desconstrua é destruir uma história inteira. O que é que se pode fazer? A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Primeiro ponto, precisa-se entrar em acordo. Os dois precisam entrar em acordo e precisa ter a questão da renúncia. Para um bem maior, eu preciso renunciar àquilo que está prejudicando o relacionamento. Eu, como homem, preciso renunciar àquilo que pode destruir o meu casamento. E ela, como esposa, também, né? reconhecer o erro. perfeito. Para depois acontecer Isso. aí. Reconhecer. É entender que qualquer tipo de relacionamento não é ausência de conflito, mas para dar continuidade tem que ter compromisso. Isso. Eu tenho um compromisso com você de que as coisas vão dar certo. Porque até o número de separações, eu estou falando de todas as esferas que a gente vê, é que o outro desiste de ter uma construção que faz com que ele renuncie. Ou seja, isso eu também preciso mudar. E se você puder mudar também, Perfeito. eu agradeço. É a renúncia. Porque é na nossa parte. E Cada um renuncia. Dizer também, né, que para eu ter um casamento hoje a longo tempo, que vamos fazer quase 30 anos, eu tive que renunciar a várias coisas. Renunciar, às vezes, a minha forma de ser para eu poder seguir em frente. E eu tenho certeza que meu marido também renunciou muitas outras coisas. E o que acontece hoje geralmente não vou ceder e é melhor desistir. Mas quando eu tenho um compromisso real comigo, porque desistir também é ruim, a gente acha que é muito fácil, né? Mas desistir também significa que você nunca vai construir nada na sua vida. Aí a gente vê pessoas sozinhas, pessoas solitárias, né? Que não sabem viver consigo mesmo, porque na verdade a gente sempre começa a construção comigo. Ou seja, com o meu eu, para que depois eu possa construir o nós, né? Então, é o que a gente sempre fala, comece com você e através de você construa o nós. Verdade. Jó, fica à vontade também, a gente já está chegando finalizando, né? Na verdade, daqui a pouco nós estamos concluindo, né? E Jó tem presenciado muito disso, tem atendido muitas pessoas também, né, Jó? Sim, sim. Tem visto a dificuldade. Existe realmente, de fato, assim, essas dificuldades, né, em todos os âmbitos. Isso, em todas as Você áreas, né? Entra ali numa empresa e o que mais vê são problemas de relacionamento, né, com os colegas. Tem a ver com a questão principalmente com a falta de comunicação, a empatia, respeito. Então, todos esses são fatores que levam aos bons relacionamentos. E a gente precisa estar, assim, sensível a isso, né? É você reconhecer, foi como eu falei quase agora, reconhecer que precisa ser mudado algo em você, primeiro, isso. Mas para isso você precisa de autoconhecimento, porque sem isso você não se conhece. Perfeito. Não tem como você reconhecer. Ou seja, já formou uma frase. Para você reconhecer, precisa se conhecer. Isso. Né? Porque aí você fala assim, não, peraí, eu estou errando nisso. O que é que está acontecendo? Que eu não estou conseguindo construir boas relações. Isso.
Né? O que é que está acontecendo que eu não consigo construir relações no meu ambiente de trabalho? Será que está todo mundo, né, Todo mundo errado, eu eu tô tô certo? Só eu tô certo. Infelizmente, E mesmo quando há o erro, há o Infelizmente. perdão também, Isso, né? também. Exatamente. E o perdão é uma das bases que sustenta o relacionamento, né? Sim, você Sem errou, Uma mas das eu vou principais. suportar Mas isso eu- e vou passar. Entra o que aí? O amor. O amor. O amor Isso. ao próximo. Isso. Né? Aí você dizendo para aí, você errou, você falhou. Né? Então, vou te dar mais uma chance. Isso. Sim. É assim, nas amizades, quer dizer, você fez ali 90%. Só porque você errou ali em alguma situação, Acaba 10%. jogando por água abaixo. né? Tu já não- E é isso, aí forma ali um cancelamento de tudo, né? Um cancelamento dos casamentos, das relações no trabalho, da sua comunidade familiar, que é o que a gente mais vê. Né? Você vê hoje filhos, crianças matando mãe, né? Porque a mãe foi agressiva com ele. Negou alguma coisa. Não, e negou, coisas simples, né? Tipo coisa assim, banal, você viu né? Só alguns por ter casos de negado, né, namoro, Jefferson? Verdade. Uma saída. Hoje assim, o assunto vai se desenrolando e a gente acaba entrando E é vasto, nessa, né? É vasto, é bastante vasto, e assim, a gente tem acompanhado muito isso, né? Eu sou pai de adolescentes e a gente também tem visto esse ponto que a Gisele colocou com relação às crianças, os adolescentes ficarem nos quartos, né? Essa pós-pandemia, ela Veio deixou pra isso, ela. né? Deixou essa marca aí. Então, assim, na nossa época, creio que a gente deve ser da mesma Geração. mesma geração. Nossos pais, eles brigavam pra gente vir pra casa, né? Né? Hoje não, a gente briga com eles para eles se Pra relacionem, sair, se E relacionarem. até sair do quarto. Até para sair do quarto, entendeu? Para eles, o mundo dele é aquele. Eles estão ali com o celular na mão, onde tem um mundo em suas mãos. Tem Exatamente. Tem tudo que ali, eles né? acham Que eles acham que precisa, precisam. né? O E conhecimento eles tá. não se sente só. E Tá dentro do quarto, mas não se sente só. né? Mas assim, esse tato com as pessoas, essas conversas pessoais, assim, praticamente. Pro nosso próprio organismo, a gente fala assim, o que tem a criança estar no quarto, tá protegida? Hoje não mais, Não, né? Eu sei que eu tenho meus relacionamentos, mas eu tô falando também de relacionamentos de pais com os filhos. Os pais precisam também ter um Sim, relacionamento aberto com esses filhos Ouvir, e olhar, conversar, né? ver o que tá Interagir. acontecendo, perguntar como é que você tá hoje, Exato. né? Porque o que a gente tem visto é que essa geração do quarto também tá muito propensa a transtornos de ansiedade, a de depressão, Isso. porque a questão dos relacionamentos é o que revigora também a vida. Sem dúvida. A gente precisa do outro Ah. para ser feliz e para poder ter uma alegria a mais, Isso. sabe? Porque o mandamento do Senhor é, quando Deus criou o homem, ele diz, quando ele fala homem, fala homem e mulher, Sim. né? Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então, ele criou o homem um ser relacionado, né? Então, Deus nos criou para nos relacionarmos. E Deus, ele viu essa grande dificuldade que o ser humano tem de se relacionar. Sim. Como é difícil a gente se relacionar. E o que atrapalha muito os relacionamentos é justamente a falta de respeitar a formação do outro. Respeitar o temperamento do outro, né? Cada um tem um temperamento. Tem um melancólico, não é? Tem um sanguíneo, tem um fleumático. Então, antigamente não se falava muito nisso, isso era ignorado. Não, é que existe nada disso, mas hoje a gente sabe disso, não é? A gente sabe que realmente existe. Existem aquelas pessoas que, quando chega, todo mundo sabe que chega chegando, né? E existem aqueles que são bem retraídos, né? São retraídos. E a gente, para se relacionar com as pessoas, a gente precisa respeitar como cada pessoa é, do jeito que ela é, como ela foi construída. E eu acredito que isso aí tem sido uma grande dificuldade de muitos relacionamentos, de não entender o outro, de não aceitar o outro, mas isso também não nos impede de nós revermos os nossos conceitos e ver aonde eu posso melhorar para que esse relacionamento ele possa se tornar um relacionamento durável. Então, precisa ter renúncia dos dois lados para um bem maior. Os dois perdem, mas ao mesmo tempo os dois ganham, né? Ganham em unidade, e essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja unidade, né? Que estejamos juntos e nos tornemos um. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, ele fazendo a oração sacerdotal,
Ele diz, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, né? E Deus coloca o casamento, principalmente, Deus coloca o casamento num nível muito alto. Quando eu comecei a analisar as Sagradas Escrituras e vi o nível que Deus colocou o casamento, ele colocou num nível muito alto, porque ele diz assim, que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele colocou o casamento num nível muito alto, né? E colocou sobre nós, os homens, uma responsabilidade muito grande. Amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Que responsabilidade a gente tem, não é, Jefferson? E a mulher respeitar o marido, amar o marido também da mesma forma, só que a mulher, ela só vai sentir essa liberdade de amar o esposo quando o homem também faz a parte dele de amar a sua esposa, e ela precisa se sentir segura. Não é isso? Então, é uma vida em mão dupla, né? Não tem como. E, infelizmente, de fato, de verdade, o relacionamento conjugal e interpessoal, ele interfere na nossa comunhão com Deus. E aí, esse programa, ele é justamente para esclarecer isso. Esse é o nosso intuito. Nós trabalhamos o psicológico e trabalhamos o espiritual, né? Eu estou aqui me adiantando, porque a gente só tem ali 4 minutinhos só para a gente encerrar, né? E eu quero fechar dizendo assim, que a gente precisamos ter muito cuidado, porque nós acabamos nos perdendo nesses detalhes. Não, eu amo a Deus, meu compromisso é só com Deus, não é? O meu marido fica em casa e meu negócio é com Deus, se ele não quer... não tem como desconectar uma coisa da outra, né? Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. É impossível desconectar. Esses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eles acabam se tornando um só. Porque se eu não amar o próximo, e de maneira nenhuma eu amo a Deus, né? Eu queria que cada um desse as suas últimas considerações para a gente encerrar, já agradecendo esses ouvintes aí. Jefferson? Eu só tenho a agradecer, né, o privilégio, mais uma vez, de poder participar e, de certa forma, também divulgar, né, o trabalho do Conselho, né, a importância que nós temos, né, a gente quando está de fora pensa uma coisa, né, tem uma noção de... Mas quando a gente passa o dia a dia, a gente vê o quanto a gente, de certa forma, consegue ali ajudar a sociedade, né, requisitando os serviços, fazendo com que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes que estão em formação ali, possam ter acesso às redes, né, aos serviços, à psicologia, à educação, à saúde, fazendo com que se relacionem e tenha esse crescimento saudável, né, junto com a sociedade. Eu agradeço de coração a minha participação, pastor. Eu também agradeço a minha participação e desejo realmente que essa live, esse podcast, ele alcance o maior número de pessoas, né? Então, porque são temas tão legais, tão atuais, né? Que pessoas possam, de fato, elas se sentirem acolhidas, que todas as dúvidas, né, possam ser tiradas. E com certeza eu sei que isso aqui tem essa liberdade, né? Porque aí tem essa troca, essa interação. E é isso. Isso, mais uma vez, gratidão, né? E eu queria só terminar dizendo que a escuta é uma das formas mais bonitas do amor. Então, que a gente possa, a partir, né, já que você não faz ainda, escutar mesmo, né, sabe? O relacionamento é uma parte onde eu me dou e o outro se doa, mas acima de tudo, é o diálogo e o entendimento que você tem. Então, que essa live, né, que este momento aqui sirva para que você possa refletir. Todo momento que a gente ouve uma palavra, vem algo pra gente, é para que a gente possa fazer a pergunta pra gente. Como anda o meu relacionamento? Eu quero muito que você saia dessa live pensando e refletindo nos seus relacionamentos principais, como eles andam e o que você pode construir. Qual vai ser o tijolinho que você vai colocar hoje, outro amanhã, para que realmente dê certo, porque dá certo, né? Relacionamento é algo que dá certo, sim. Não deixe que as pessoas provem ao contrário, porque existem boas construções. E obrigada por tudo. E entendendo que essa é a vontade de Deus, o bom relacionamento, né? Quero encerrar orando nesse momento, né? Por esse momento e orando pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, para que Deus continue
manifestando a sua glória e milagre na vida de cada um. Pai, nós queremos te exaltar, te glorificar e bendizer o teu santo nome. Te agradecer, Deus, pelo grande privilégio de ter acesso por esse meio de comunicação, poder alcançar vidas e os corações. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada casa, cada pessoa, cada ouvinte que nesse momento, que de repente está passando por um processo difícil, Senhor, de relacionamento, Senhor. Que o Senhor possa entrar com o teu socorro, trazer clareza, direcionamento, meu Pai, do teu Espírito, para que eles tenham um bom relacionamento, Deus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado na vida dessa pessoa. Te agradecemos por esse momento, pela vida de cada participante agora, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.